Aleluia! Somente Jesus pode restaurar todos os sonhos que uma pessoa pode ter. Vocês viram aqui através do teatro que a pessoa estava aqui desesperada, sem perspectiva de realização alguma dos projetos que ela havia pensado e empreendido para a realização. E ela vai, com toda a sua frustração, rasgando um por um desses projetos, em lágrimas, até que aparece o Salvador, que é Jesus, e restaura tudo na vida dela. Assim também o Senhor pode fazer sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao momento da pregação da noite de hoje, mas antes queremos agradecer a alguns visitantes que estão aqui com a gente. A Luana, que está aqui conosco, seja bem-vinda, Luana. A Tassiana, seja bem-vinda. Queremos agradecer o Gabriel também, seja bem-vindo, Gabriel, por ter vindo. Queremos agradecer o Luan também, seja bem-vindo, Luan, em nome de Jesus. E agora, eu quero convidar aqui à frente o pastor Igor Bastos, o nosso orador da noite de hoje, da manhã, da data de amanhã, pela manhã, né, pastor? E também amanhã à noite. Pastor Igor Bastos está vindo do Rio de Janeiro, capital, ali da Igreja da Pavuna. Ele vai se apresentar melhor a vocês. Pastor Igor Bastos está encantado com a recepção que a igreja fez a ele, desde o José Carlos, que foi lá apanhá-lo lá na rodoviária hoje, almoçaram juntos os dois, conversaram, fizeram boa viagem. O Luiz Paulo que comprou a passagem para ele, enfim. Então o pastor Igor Bastos tem muito a conversar conosco, a comunicar, mas principalmente a palavra de Deus que vai ser anunciada aqui. Então, com muito temor e tremor, nós, os pastores e igrejas representadas, estamos aqui, pastor Igor Bastos, para receber da palavra de Deus. Claro que o pastor vai comunicar conosco, vai conversar com a gente primeiro, mas o que mais vai importar é a palavra de Deus será ministrada através do seu servo durante esses dias aqui conosco. Amém? Em nome de Jesus. Então nós vamos orar com ele, por ele, nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar aqui, apenas para estar à frente comigo, o irmão Rogério, que é líder do Ministério de Integração, apenas para estar à frente aqui com o pastor, para me apoiar nessa oração, representando os homens da nossa igreja, né, pastor Igor Bastos? O ministério masculino na igreja, ele é fundamental para abençoar a vida da igreja, os homens que trazem aí essa segurança para a igreja, em todos os sentidos, até a segurança física mesmo, lá recebendo as pessoas. Então nós vamos orar nesse instante em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Igor Bastos, que veio da cidade do Rio de Janeiro, Pai, para trazer a Tua palavra. Um homem que veio de tão longe, Senhor, mas de mais longe ainda o Senhor trouxe ele do mundo do pecado. Ele estava indo para o inferno e o Senhor o resgatou e o salvou. E agora, Senhor Deus, o Senhor também o vocacionou como ministro da Tua palavra. O Teu servo tem uma história tão linda para nos contar, mas a história mais linda ainda que ele tem a nos dizer é a da palavra de Deus, que será comunicada em cada coração aqui hoje à noite. Capacite, Senhor, o pastor Igor como instrumento poderoso do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, pastor Igor. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Feliz demais de estar aqui com vocês. Realmente o pastor falou um pouquinho, né? Fui muito bem recebido, já desde o primeiro contato com o pastor. A recepção, o cuidado da família, né? Que me recebeu, que me levou lá para almoçar, foi uma bênção demais. E a igreja, né? Que já vem intercedendo, e aí quando cheguei ali à porta, alguém disse assim: esse é o pastor pelo qual estávamos orando? E aí eu falei, então, assegurado já estou para estar aqui hoje, né? Então,
não precisava falar mais nada, já estava com a cobertura espiritual funcionando bem rapidinho, mas louvo ao Senhor. Vim de lá, da Pavuna, do Rio de Janeiro, tenho algumas pessoas da Pavuna comigo virtualmente, minha esposa está comigo, amor, te amo, estou com saudade, e alguns irmãos também, ministros, membros da igreja ao qual eu pertenço, estão conosco virtualmente também, e é um motivo de grande alegria. Queridos, antes de eu me apresentar, já abra a sua Bíblia, que é a parte mais importante de hoje, Atos capítulo 16, e deixa marcado aí, já vou lhe dizer quais os versículos e qual palavra nos norteará nessa noite. Bom, preciso me apresentar só um pouquinho. De tão longe tenho executado pela misericórdia do Senhor o trabalho de capelania. Comecei na capelania prisional no complexo de Bangu, no Rio de Janeiro. Alguns de vocês já de repente ouviram falar desse complexo de Bangu lá no Rio de Janeiro, onde os grandes criminosos do Rio, né, e do país estão lá, né, sendo cuidados lá. E a partir de lá comecei a desenvolver então a capelania aos enlutados. Então eu tenho especialidade, eu sou especialista em morte, e isso é bom, não é ruim não, tá, irmão? Ser especialista em morte é bom. Isso ensina a viver. Então não fique preocupado com o que eu vou falar, mas o Senhor tem permitido então eu desenvolver a capelania aos enlutados no cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro. Sou missionário da Convenção Batista Carioca e trabalho efetivamente com prevenção ao suicídio, consolo aos enlutados e pela Igreja Capelania Prisional. Tenho trabalhado aí já há alguns anos e o Senhor tem dado misericórdia para nós estarmos em alguns lugares. Essa semana foi uma semana bastante atarefada. O mês de setembro é um mês onde nós falamos muito, né, sobre a questão de prevenção, e eu estive na quarta-feira passada numa escola estadual onde pudemos ali atender quase 400 alunos falando de prevenção, seus pais, professores, coordenadores. Estivemos ali em Duque de Caxias falando um pouco de prevenção ao suicídio. No final do mês estaremos novamente nessa escola, também falando, mas já como aula prática com os alunos e trabalhando ali a questão da prevenção. O tema proposto para hoje é um tema muito relevante para todos nós, não só ministros religiosos, mas todos nós que servimos ao Senhor. Há de se convir comigo que você conhece alguém que hoje padece de dores emocionais, de algum tipo de agonia emocional. Uma depressão, uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade, um transtorno desses muitos que nós vemos por aí. Então, todos nós conhecemos alguém que passa algum tipo de problema emocional. Se essa pessoa não somos nós mesmos, ok? Não há mal nenhum, e aí eu gostaria de dizer para você isso, porque nós costumamos muito, isso atrapalha às vezes, e não estou desdizendo nada nesse altar, por muito respeito, eu sempre ministro com muito respeito ao pastor presidente da casa, a Bíblia Sagrada, mas quando nós olhamos e pensamos que o crente não pode passar dificuldades emocionais, nós começamos a fazer um caminho contrário ao caminho da cura. Então, todos nós estamos suscetíveis a padecer alguma dificuldade emocional. Quem nunca se sentiu triste por uma palavra que recebeu? Quem nunca se sentiu triste e profundamente angustiado porque perdeu alguém que tanto amava? Quem nunca se sentiu, de repente, incapaz quando um relacionamento foi rompido? Então, todos nós, de certa maneira, estamos suscetíveis a essas intempéries da vida. Só que o que nos torna diferentes? Nos torna diferentes porque o que em nós habita, que não é só as nossas emoções. Dentro de mim e de você habita quem? O Espírito Santo. A diferença que está aí. Então, quando nós olhamos para as nossas emoções, como a esposa do pastor falou aqui logo no começo, nós precisamos tratar isso com muita seriedade, porque nós vemos pessoas que são potência, foram potência na mão de Deus, e porque receberam uma palavra, hoje não trabalham mais.
porque viveram um processo do luto, hoje não conseguem se erguer mais. Então nós precisamos olhar. E é muito interessante nós pensarmos que, como o pastor ministrou aqui, o inimigo antes ele estava muito preocupado em armar ciladas, às vezes visíveis aos nossos olhos. Hoje ele pretende, com a sua obra maligna, fazer um estrago dentro de nós. E por isso o desequilíbrio das emoções. Nós precisamos entender como espiritual, sim, mas precisamos entender como um fator biológico também. Algumas coisas facilitam isso. Algum dano acontecido facilita isso. E durante esses 3 dias eu não vou falar essencialmente de depressão, de ansiedade, mas tratar do tema suicídio, eu tenho que essencialmente misturar a técnica com a palavra, senão não funciona. Eu sou um ministro do Evangelho, então a minha obrigação, conforme o pastor falou, é ministrar a palavra. E dentro da palavra eu mostrar para vocês as técnicas que a gente pode trabalhar dentro dessa perspectiva do suicídio. Então, a pergunta que nós vamos hoje tratar é: o que fazer como igreja quando estamos frente à questão do suicídio? Isso é uma pergunta muito importante, norteadora para cada um de nós, porque vai nos permitir pensar não só como, de repente, parente daquele que, de alguma maneira, tentou o suicídio, do tentante, mas nós vamos olhar essa perspectiva do suicídio como igreja do Senhor, dentro da palavra de Deus. E por isso eu pedi você que abrisse em Atos 16, nós faremos aí a leitura do verso 25 ao verso 34 dessa palavra. Atos 16, do 25 ao 34, a palavra nos diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Verso 28, mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, você e a sua família, e todos serão salvos. Crê no Senhor Jesus e toda a sua família será salva. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levantando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. Levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Gabriel, eu vou ficar perdido na hora de dar o play aí tu só atenta que quando eu estiver falando você já vai ver que é o PowerPoint para a gente passar. O que eu quero hoje com essa palavra trazer de instrução para você? Eu vou dizer que de repente não é algo novo, mas o Espírito Santo com certeza vai esclarecer alguns pontos para você muito importantes nesse processo de prevenção ao suicídio. Quando nós olhamos, e aí eu vou fazer um preâmbulo antes de entrarmos efetivamente
na técnica, né? Diante de uma sociedade que vivemos tão performática, aqueles que muitas das vezes não alcançam os altos padrões estão fadados ao fracasso. Então você vê que a nossa sociedade, não diferente aqui em Oliveira, lá no Rio de Janeiro é assim também, é uma sociedade muito performática. Tem muitos padrões. Tem que ser magra, tem que ser fortinha, tem que ter cabelo liso, tem que ser bem sucedido, tem que ter dinheiro, tem que ser bem empregado. Padrões. Essa sociedade em que vivemos coloca padrões, e muitas das vezes padrões insanos. Padrões que vão pesar sobre as nossas costas, porque nós nunca teremos condições de alcançar esses padrões estabelecidos pela sociedade. Então, a sociedade ela coloca, e por conta de colocar isso, muitas pessoas se consideram fracassadas. Isso é uma verdade no nosso tempo. E aí, para nós pensarmos, nós perdemos ao longo do tempo a capacidade de, por conta dessa pressão que a sociedade coloca, perdemos a capacidade contemplativa e perdemos a capacidade de viver o hoje. Nós perdemos a capacidade de viver o hoje. Vivermos essa vida que o Senhor nos concedeu. Nós todo dia somos empurrados a viver uma vida acelerada demais. Acelerada demais. E vocês aqui que fazem longos caminhos de carro, né? Quando vocês estão em alta velocidade na estrada em que vocês passam, vocês conseguem contemplar a paisagem que está do lado de fora? Sim ou não? Quando o carro está em alta velocidade, vocês conseguem contemplar aquela beleza toda que está na margem? Não. A vida é exatamente a mesma coisa. Alguns de nós estão acelerados demais e por conta de estarem acelerados, por conta dessa pressão social, estão deixando de olhar a paisagem que está ao redor. Muita velocidade. Não se percebe. E aí eu digo uma coisa para você, você sabe disso, mas eu vou lhe relembrar. Nós temos só essa oportunidade. Você, se quiser de repente amanhã não colocar a calça jeans, possivelmente você tem alguma calça preta, alguma calça bege. Se de repente você não quiser usar a camisa amarela amanhã, você pode usar uma camisa caramelo, uma camisa vermelha. Mas e a vida? Nós temos reposição para a vida? Não temos. Nós temos outra oportunidade de fazer valer? Não temos. Se temos que fazer a vida valer a pena, se temos que escolher viver, nós precisamos essencialmente desacelerar. Desacelerar. E aí, você, meu irmão e minha irmã, quanto tempo faz que você está andando em alta velocidade e não está contemplando a paisagem que passa do seu lado? E você, querido ministro, que está aqui, há quanto tempo você está tão acelerado com o ministério que você não está vendo a paisagem passar na janela do carro da sua vida? Então, nós vivemos a atualidade, uma vida acelerada, uma vida com excesso de informação e excesso de solução para problemas, né? Basta a gente fazer o quê? Dar um Google, como fazer não sei o quê. Você vê 1000 opções de fazer aquele não sei o que você pesquisou. Muita informação na mão. A solução de forma prática para muita coisa da vida, que o ouvido não é capaz de ouvir. As emoções, elas só são ouvidas quando nós aquietamos a nossa alma e atentamos o nosso ouvido para as nossas emoções. E aí, não houve, você há de concordar comigo, que não houve tempo em toda a nossa história de humanidade, onde as pessoas estivessem tão preparadas como o tempo de hoje, não é verdade? Você vê gente muito preparada, muito capaz.
Às vezes as pessoas me perguntam, né, pastor, por que você faz o que faz? Algumas igrejas perguntam, qual é a sua preparação? E aí, quando eu falo a preparação, as igrejas falam assim, nossa pastor, como pode? Falei, meu irmão, eu me preparei para isso, mas nenhuma dessas preparações me deu tanta experiência como viver a vida e experimentar cada cenário de dor dos outros para a minha vida. Então, eu estou ali na crise suicida, manejando alguém que está tentando saltar de um lugar ou fazer uma ação, ou então tentando dar cabo da vida de outras formas. A academia não me coloca numa posição melhor quando eu estou frente àquilo ali. O que me coloca é o Espírito Santo de Deus me mostrando o que fazer na hora. Nós vemos hoje pessoas muito bem preparadas, e esse tempo é um tempo que incentiva isso. Há uma grande concorrência no preparo, não é assim? Tantas faculdades, tantos ensinamentos que a gente recebe. E aí, nós temos uma geração e um tempo muito preparado, onde a informação, como falei, está na palma da mão. Mas em contrapartida, pense comigo, não houve outro tempo em toda a história humana em que o ser humano estivesse tão doente emocionalmente. As pessoas sabem muito, mas quando é para saber lidar consigo mesma, não sabe. Se for para lidar com você, a pessoa é doutora, mas se for para gerir as próprias emoções, a pessoa não consegue, parece que está no maternal ainda. Nós vivemos esse tempo, um tempo perigoso, onde as inquietações nos fazem esquecer de viver. Nós somos ensinados, né? E você possivelmente em algum momento já ouviu isso. Nós somos ensinados a não expressarmos as nossas emoções. Se o menino chora, de repente o papai ou a mamãe ou o responsável legal diz assim, homem não. Se a menina de repente expressa ali a sua emoção, a mãe diz o quê? Ou o pai diz o quê? Cala a boca. A gente ensina os nossos filhos, a nossa geração foi ensinada a não expressar as emoções. E aí é que surge o problema. Como a irmã falou, o suicídio ele não é por um único fator, ele é multifatorial, nós vamos ver isso. E à medida que somos incentivados dia após dia a calar as nossas emoções, nós tornamos e criamos uma bomba aonde nós vamos implodir qualquer hora, porque nós não conseguimos expressar. Nós temos medo de dizer para a pessoa que magoou, olhando nos olhos dela em amor, e dizer assim, poxa minha irmã, você foi deselegante comigo. Nós perdemos e acolhemos dores que não são para nós, porque nós não dizemos. Mas quando eu digo dizer, não é também dizer de qualquer maneira, é expressar. Muitos nem sabem dar nome ao que está sentindo, e isso é um grande perigo. Não conseguem nem dominar as emoções e nem nominar as emoções. Não saber lidar com as emoções é um problema do nosso tempo. O fato de não sabermos lidar com determinadas emoções nos fazem reagir de forma impensada e impulsiva aos cenários que para nós é diferente. Então a tendência natural é que quando nós não sabemos lidar com as nossas emoções, quando o diferente se estabelece diante de nós, nós tomamos uma atitude impensada e impulsiva. Quantos de nós já falou aquilo que não deveria ter falado? Não é assim? Não é assim que acontece? Quando você vê, já falou. Quando você vê, já soltou. E aí o estrago é enorme para você e para quem deu ouvidos àquilo que você largou como bomba. Então, muitas das vezes, por nós não sabermos lidar com isso, nós temos reações impensadas e impulsivas. E aí, trago para dentro da igreja do Senhor, né? No âmbito cristão, o tempo de hoje, às vezes incentiva a olhar para esses problemas emocionais como uma fraqueza espiritual.
quem de repente passa por um processo de depressão é um fraco espiritual. A primeira coisa que às vezes nós dizemos é o quê? Falta Espírito Santo aí. Mas será que é assim? Será que é falta do Espírito Santo? Será que um filho de Deus não pode padecer? E aí eu olho para a figura de Jesus e vejo Jesus ali prestes à crucificação, chorando, padecendo dores, sentindo, chorando, dando-se a si. Ele pede a Deus arrego. A gente chama no Rio de Janeiro de arrego. Ele fala: Senhor, se possível, faz o quê? Passa de mim o quê? Mas imediatamente depois ele diz que seja feita. Jesus, ele sentiu o impacto de ser rejeitado? Ou você acha ou você que está pela internet acha que quando Jesus foi cuspido na cara, ele ficou sorrindo e diz: cospe mais? Não, desculpe a dureza, mas a minha função hoje é instruí-lo e instruí-la a olhar para esse ambiente emocional de uma forma diferenciada. Nós precisamos nos permitir nominar os sentimentos, tratar com a ajuda de Deus, tratar com a ajuda de profissionais da saúde emocional. Nós precisamos dar lugar a isso. Então, muitas das vezes, nesse ambiente cristão, nós consideramos qualquer dificuldade emocional como fraqueza espiritual, como ausência de Deus. E aí, ao invés de nós ofertarmos a vida abundante que Jesus prometeu, nós levantamos um muro que cria uma barreira entre a pessoa que padece e a solução que tem para ela, que é Jesus, aonde eu e você refletimos o amor desse Jesus para essa pessoa. Então, quando você tiver com uma pessoa, um tentante, alguém que já passou pelo processo por tentativa de suicídio, a coisa que ele menos quer ouvir é que ele está errado. Você tem que dizer a ele que o ama e que está do lado dele e quer ajudá-lo a passar pelo processo vivo. Dizer para ele que está errado, dizer para ele que a vida é pesada demais, ele já sabe disso. Ele está precisando de uma palavra de consolo e de conforto para a vida. Obrigado, querido, Deus abençoe. E por isso, nós não podemos chegar de forma ofensiva. Então, eu digo que cristãos, apesar de terem a verdadeira paz em Cristo, não estão livres das mazelas e sofrimentos da vida. A dor quando bateu na sua porta lá, quando algum parente tão querido morreu, quando você abriu a porta e a dor olhou e viu que você era crente, fala: não, eu acho que eu bati na casa errada, eu vou na casa ali do lado, que ali do lado não é crente. A dor fez assim? Você foi atingido por ela, não foi? Então nós precisamos olhar para isso com muito cuidado. A instrução faz parte desse processo de ofertar aquele que tenta, aquele que sofre por ausência de saúde emocional, oportunidade de sair de crises gravíssimas. E às vezes a coisa é tão simples e nós complicamos o negócio. E aí, de repente você vai me perguntar assim, e eu queria responder essa pergunta hoje: qual o caminho para vencermos a barreira do tabu do suicídio e caminharmos para uma maior consciência acerca das dores emocionais? Eu não consigo pensar em outra resposta senão entendermos, identificarmos e enfrentarmos com acolhimento. Sempre que você for perguntado, lembre-se dessas 3 palavras: o que eu preciso fazer? Qual é o caminho para vencer essa barreira sobre o suicídio? A barreira ela é vencida sobre essas 3 perspectivas. Precisamos entender do assunto, precisamos identificar o que está acontecendo com a pessoa e precisamos, juntos da pessoa, enfrentar esse desafio. Nessa palavra de hoje, o meu enfoque está sobre o que é o suicídio. Eu vou falar isso agora. O que é um comportamento suicida
e os seus fatores, e qual é o papel da igreja na prevenção do suicídio. Hoje nós vamos falar de prevenção. Amanhã de manhã nós falaremos sobre pós-venção, e à noite nós falaremos sobre valorização da vida. Então são 3 mensagens concatenadas, onde a gente vai falar sobre técnicas, onde a gente vai falar sobre a palavra de Deus também. Então você vai me perguntar, mas pastor, tecnicamente o que é o suicídio? O suicídio, eu gosto muito de definição, porque definição sempre norteia a nossa cabeça para refletir. O suicídio ele é um fenômeno complexo, multifacetado, de múltiplas determinações que podem afetar diferentes indivíduos, seja indivíduo religioso, de classe social, de diferentes idades, de diferentes orientações sexuais, de diferentes identidades. Entendendo então o que é o suicídio, você vai me perguntar, e a gente pode se perguntar assim, mas pastor, como nós vamos identificar o comportamento? A gente precisa entender o que é um comportamento. Comportamento é um conjunto de procedimentos e reações de um indivíduo ao ambiente e a determinados estímulos que ele recebe. Então, toda vez que eu penso em comportamento, eu penso em comportamento como um conjunto de formas que eu junto para reagir a uma situação, a um fator externo ou interno. Então, toda vez que eu reajo ou tenho um comportamento, naturalmente, eu tenho um conjunto de fatores que se unem para então responder a um estímulo, a uma provocação, a determinada circunstância externa, mas também aonde? Interna. Então, isso é o comportamento. Quando nós olhamos então para a questão do comportamento suicida, nós temos que, nesse comportamento, olhar um conjunto de atitudes. E que conjunto de atitudes é esse? Eu acho que a gente consegue já passar, Gabriel. Primeiro, nós temos 4 aspectos, nós temos 4 alertas e nós temos 3 características. Quais são os 4 aspectos? Primeiro, nós temos a ideação. O que é a ideação? A ideação é justamente pensar na possibilidade, mas não pôr em prática. Então, sempre quando você vê o comportamento suicida, você vê o processo de ideação. A pessoa pensa nas possibilidades que podem acontecer, mas automaticamente não põe aquilo em prática. Então, ela só idealiza. Tem o tentante, que é a tentativa, quando a pessoa intenta contra a própria vida. Tem o suicídio propriamente dito, que é um intento com êxito, quando ele conclui o ato, contra a sua própria vida. E tem um termo que não é muito comum nós conhecermos, que é o parasuicídio. E o que é o parasuicídio? O parasuicídio é justamente aquela ação autolesiva que não tem o objetivo de dar cabo da própria vida, mas a coloca em risco. Você conhece isso como aquela autolesão, a autoflagelação. Então, a autoflagelação, ela é uma característica do parasuicídio. A pessoa ela não quer se matar, mas coloca a vida em risco por conta dessa circunstância. Então, cada aspecto desse comportamento, conforme eu falei, esses 4, merece atenção especial e de forma alguma nós devemos deixar de lado. Por isso é que eu falei, eu como palestrante hoje, eu queria que você entendesse a técnica, e a gente vai olhar para a palavra de Deus que lemos aqui, para que você tenha consciência dos estágios, do que acontece, porque senão você não consegue entender. Mas além dos aspectos, nós temos também no comportamento os 4 alertas. E que 4 alertas são esses? A depressão, a desesperança, o desamparo e o desespero. Então, são 4 alertas que nós precisamos olhar. Então, a pessoa está chorosa demais, não está fazendo as coisas que gostava de fazer, não sai com frequência e ela saía muito,
deixou de repente, participar de situações onde o prazer dela foi cerceado por conta da presença. A partir disso, você consegue olhar, de repente, é um processo de depressão que está acontecendo ali. Além da oração, a busca por um profissional é sempre essencial para que essas situações sejam tratadas de perto. Então, depressão, desesperança. O que é a desesperança? A pessoa olha, enfrenta a luta e não consegue achar uma saída, está sem esperança. O que é esse desamparo? Todo mundo, quando o negócio dá ruim, o que o pessoal faz? E a pessoa se sente o quê? Amparada? Desamparada. E o desespero, que é justamente o ato último, né? Onde a pessoa já não vê nenhuma alternativa, sofre a dor nas suas emoções, não consegue enxergar a esperança, busca amparo e não tem. E aí automaticamente a pessoa se desespera. Nós vimos encenado isso aqui. Então, geralmente, quando a pessoa encontra-se em risco de suicídio, além dos 4D de sentimentos, nós conseguimos também ver 3 características. Eu falei de 4 aspectos que o comportamento tem. Falei de 4 alertas, que é a depressão e por aí vai. E agora eu falo de 3 características. E que características são essas? A primeira dela é a ambivalência. O que a ambivalência faz dentro desse processo da ideação suicida? Ela está justamente relacionada ao desejo da pessoa de tirar aquela dor intensa da emoção que ela está sentindo, tirar a própria vida por conta da dor emocional que ela está sentindo, mas ao mesmo tempo ela tem um forte desejo de viver. Então existe uma ambivalência dentro dela acontecendo. Forte desejo de dar cabo da própria vida e o forte desejo de viver. Ela não consegue manejar isso dentro dela. Nós vemos a impulsividade também. Por que a impulsividade? Porque a impulsividade ela faz com que a pessoa tente de forma imediata a crise que ela está passando, e estatisticamente entre 15 minutos e 1 hora de conversa você consegue prevenir o suicídio, a tentativa de suicídio de alguém que está próximo de você. Então existe uma explicação até biológica, onde a adrenalina ela percorre durante um período o corpo, e durante esse período a adrenalina move a pessoa impulsivamente a tomar aquela atitude, porque não tem ninguém por perto, mas às vezes 15 minutos de conversa, você dissolve aquela ideação e pode levar aquela pessoa para buscar o socorro, de repente, numa unidade de saúde próxima. Mas precisa o quê? Lembra que eu comecei a mensagem de hoje dizendo que nós estamos com pressa, nós estamos acelerados demais. E será que nós vamos conseguir enxergar que em 15 minutos podemos livrar a vida de alguém andando depressa? A impulsividade. E também a rigidez. E o que é a rigidez? A rigidez é a forma da sua emoção, do seu cognitivo, pensar que não existe solução para aquilo ali, ou é tudo ou nada. Já diziam os mais antigos, ou é 8 ou 80, né? Ou é 8 ou 80. Isso é rigidez. Não consegue enxergar a solução para o seu problema, só consegue enxergar o problema que está à sua frente. No caso do carcereiro que nós lemos hoje, nós conseguimos entender esses 3 sentimentos do seu coração e que fizeram parte do comportamento autodestrutivo que ele teve contra a sua própria vida. Nós conseguimos olhar e perceber nessa passagem, e quando o carcereiro ele acorda e olha e vê o cenário da prisão, ele pensou na sua cabeça imediatamente na fuga dos presos, e por pensar na fuga dos presos, ele ficou naquela dualidade: eu reporto ao meu superior ou eu encaro essa situação? E aí o que ele faz? Ele tem uma luta interna dentro dele, porque ele tinha uma ordem superior e ele tinha uma obrigação. Ele não cumpriu, mas ele tinha uma ordem superior, e ele com certeza experimentou a ambivalência dentro do coração dele. Ao mesmo tempo que ele queria viver, ele sabia que vivendo ele poderia padecer a espada por conta da falta de responsabilidade dele. E aí o que acontece?
rapidamente ele pega a espada para tirar a própria vida. E aí o que é isso? Impulsividade. Ele não vê uma solução imediata para a coisa. Ele pega a espada e diz: agora eu vou dar a solução única para isso, vou me matar. Impulsividade. Acreditando que não havia solução para aquela questão que estava acontecendo ali. Rigidez, ou é 880. Se eu não tirar minha própria vida, alguma coisa de ruim vai acontecer e não vai ser solucionado esse problema que se colocou diante de mim. E aí é interessante nós pensarmos que, além disso que eu coloquei, além dos 4 aspectos, dos 4 alertas e das 4 características, nós precisamos pensar que existem fatores de risco, conforme eu falei: depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, transtorno borderline, abuso de álcool, abuso de droga, pressão social, cancelamento, uma palavra atual para hoje, né? De repente para os ministros mais antigos parece estranho, mas o cancelamento, hoje cancela-se com muita facilidade, né? Os momentos traumáticos, tudo isso são fatores de risco. E aí, não é demônio, é um fator de risco, né? Nós não estamos imunes aos problemas da vida. E aí não é demônio, é fator de risco, tá certo? Mas existem os fatores que são os fatores de proteção. Quais são os fatores de proteção? Autoestima trabalhada, suporte familiar, laços sociais, religião. Isso aqui é um fator de proteção, tá certo? E aí eu caminho para o final dessa palavra dizendo para você o seguinte: você vai me dizer assim: pastor, ok, eu aprendi um pouco da técnica. Você vai me perguntar assim: qual é o papel da igreja na prevenção? Qual é o nosso papel como igreja? Como igreja, nós devemos entender que, em primeiro lugar, nós devemos entender que médicos, que psicólogos têm conhecimento técnico necessário para acompanhar adequadamente uma pessoa em um quadro crítico emocional, como esse da questão da tentativa do suicídio. Mas isso não significa que nós não temos responsabilidades também. A primeira delas é entender que tem coisa que o pastor vai ajudar. Estou falando de pastor porque eu sou pastor. Tem coisa que você, membro da igreja, vai ajudar. E na maioria das vezes, vamos pensar em 80% das vezes, a boa conversa resolve. Salvaguardo alguns casos que são críticos por conta de problemas um pouco mais profundos, não consegue se tratar. Às vezes, a palavra de restauração está na minha e na sua boca. Aí a gente olha para o caso do carcereiro. Paulo fez o quê? Paulo, ao perceber que algo de ruim aconteceria, ele não se omitiu, ele não julgou o carcereiro, ele fez o quê? Ele acolheu. Ele deu uma palavra que impediu o carcereiro de tirar sua própria vida. Mas além de dar uma palavra, além dessa palavra, o que Paulo fez? Paulo os levou, foi com eles para casa, pregou o evangelho, tornou o coração deles sensíveis para a palavra de Deus, os batizou e teve deles a cura das suas feridas. E depois pôde contemplar toda a casa do carcereiro salva. Qual é o papel da igreja hoje? Ser voz profética nesse tempo. É não se omitir na responsabilidade de, quando ver, julgar e demonizar. Nós precisamos acolher e conduzir essas pessoas a entenderem e nominarem as suas emoções e caminhar com elas na mesma certeza que Davi caminhou e disse no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Querido, você, servo, serva, nessa simplicidade sua aí, que de repente você fala: pô, logo eu, pastor, simplão, né? Logo eu, que nem, né?
não sei argumentar legal, ou tenho alguma dificuldade, ou sou simples demais. Eu só cursei até tal série, eu só fiz assim. Não, é você que Deus quer usar, irmão. Porque o que Paulo fez? Paulo colocou assim, olha, eu que sou doutor falo para você. Foi assim que Paulo repreendeu o carcereiro para que ele não tirasse a vida? Não. Ele diz, olha só, calma, não faça nenhum mal contra si, porque estão todos aqui. Ele deu segurança para que aquele homem não intentasse contra a própria vida. Ele deu segurança, acolhimento. Aquilo que poderia ser a grande perturbação do carcereiro, tornou-se a cura para ele, a certeza de que todos estavam ali. Existem muitas ações que nós, como igreja do Senhor, podemos fazer, e aí eu listo algumas para nós pensarmos. A primeira delas é nós, dentro do nosso arraial, dentro do nosso rebanho, pastores, nós inserirmos uma vigilância, mas não uma vigilância para ficar tomando conta da vida dos outros, não, mas para promover a vida e trabalhar a prevenção através de ações pela igreja. Lá no Rio de Janeiro nós temos um trabalho que nós chamamos de Celebrando a Recuperação. É uma igreja, é um trabalho que nasceu na Igreja Batista de Água Branca, do Ed Renekiewicz, aonde existem passos que precisam ser dados para curar as suas emoções. Então lá nós temos o Celebrando a Recuperação, que cuida de adultos, que cuida de jovens e que cuida de crianças. Crianças um pouquinho maior, do tamaninho da Isabela, do tamaninho da filhinha do Gabriel. A pequena, qual é o nome dela? Helena, da pequena Helena. Ué, pastor, mas uma pequena Helena pode ter problemas emocionais? Estamos passíveis a ter problemas, sim ou não? Tem idade para ter problema? Então nós tratamos lá. Um espaço seguro de compartilhamento que não vai virar notícia, né? Lá no Rio de Janeiro não é diferente não, irmãos. Às vezes algumas coisas viram notícia. E não pode ser assim. Nós precisamos, como igreja do Senhor, criar parcerias com outros setores e entidades que vão nos apoiar na promoção da vida. Então, por exemplo, projeto de futebol. Quem joga futebol, escolinha de futebol. Quem luta judô, escolinha de judô. Quem faz preparatório para concurso público, preparatório para concurso público. Quem é psicólogo e pode fazer atendimento social, atendimento social. Se é médico, atendimento social. Parceria com a igreja. Lembra que eu falei com você hoje de manhã? Eu ia abordar hoje, né? Mas também precisamos então desenvolver ações voltadas ao quê? A cultura da paz, ao respeito, a não discriminação de pessoas que passam por esse problema. Irmãos, é muito doloroso uma crise emocional. A gente tem a sensação de que não vai voltar à vida mais. É assim que acontece. Então nós precisamos desenvolver ações voltadas a essa cultura da paz, do respeito, da diversidade, da não discriminação, da educação para a saúde. Então fazer debates dentro da igreja, conversar sobre isso, temas importantes e atuais, para que possamos caminhar com saúde emocional, criar espaços de diálogo seguro, enfatizando expressão dos sentimentos e a escuta compassiva, espaço para ouvir, gente. Foi o que eu falei, lembre-se disso. A prevenção acontece quando você dá espaço para ouvir a dor do outro. E você não precisa ficar ouvindo 50 horas, não. 15 minutos você alivia o coração de qualquer um. Digo isso, irmãos, por experiência própria de atendimento pastoral no gabinete. Às vezes, não sei se acontece com o pastor Márcio, mas às vezes a gente vai atender, no atendimento pastoral é 40 minutos, você senta, faz uma oração para que o Espírito Santo esteja com você e com a pessoa no atendimento ali, a pessoa fala, chora, fala, chora, e no final fala assim, pastor, muito obrigado pela palavra que o Senhor me deu, mas eu não falei nada, eu só fiz uma oração no começo. Eu fiz uma oração. O que aquela pessoa precisava do pastor? A gente está o quê? Lembra disso, gente? A gente está apressado demais e a gente não está escutando a vida.
a gente não está escutando as pessoas que estão próximas de nós. E aí, termino dizendo que nós precisamos atuar de maneira direta e imediata em situações de risco. Que situações de risco? Lá, ó, vai o gordinho. Lá, ó, vai o carequinha. Lá, ó, vai o baixinho. Lá, ó, vai o quatro olho. O que é isso? Estigmatizando, preconceito, bullying. Nós precisamos atuar de maneira direta e imediata quando nós vemos qualquer coisa que submeta ao outro a algum perigo emocional. Isso não é protegendo, tornando ele um crianção, uma criançona grande, não. É evitando que o gatilho do suicídio seja apertado. De repente, o que eu falei para você nessa noite, você vai falar assim: nossa, você veio lá do Rio de Janeiro falar isso, eu bem já sabia disso. Mas eu vou dizer para você, são ações simples que nós podemos fazer e assim prevenir. Eu falei de coisas técnicas aqui, coisas que nós precisamos saber, ainda que de forma simples nós precisamos saber. Mas nós precisamos olhar e perceber que prevenir, pode botar lá no último, Gabriel, por favor. O melhor a fazer como igreja do Senhor é o quê? Amar, podemos aí repetir? Vamos de novo, amar. O melhor que nós podemos fazer como igreja é amar e acolher. Amar é ofertar a essa pessoa o Cristo ressurreto que vai trazer a cura emocional para ela. E acolher é fazer o quê? Dar ouvido. Dar ouvido sem discriminação. Porque quanto mais a gente fala, bota para fora, mais a coisa alivia, não é assim? Você já se sentiu sufocado e só porque você conversou aí um pouquinho com alguém que você confia, você se sentiu aliviado depois porque falou? Pense nisso. Amanhã eu vou partir então para um outro segmento. Hoje nós falamos de prevenção. Hoje nós vimos o caso do carcereiro. O apóstolo Paulo teve uma ação preventiva, ele não se omitiu. Lá no Rio de Janeiro saiu esses dias, eu acho que tem 3 dias, uma cena de violência onde um entregador, ele para na porta de um condomínio para fazer uma entrega, toca o interfone, não deu tempo do porteiro atender, 2 homens abordam ele para o assaltar, o agridem, dá uma banda nele, ele cai no chão, e um dos homens dá um tiro na cabeça e 2 nas costas. Feriu o rapaz caiu no chão, eles empreenderam fuga, os 2, e aí o rapaz ficou parado ali, mostrou no jornal a filmagem de segurança do condomínio. Passou nada menos do que 18 pessoas do lado do cara com 3 tiros, e ninguém fez. Onde está a nossa humanidade? Nós, como igreja do Senhor, precisamos nos levantar. Onde está o bom samaritano que vai olhar, cuidar, restabelecer a saúde e fazer viver de novo? Eu queria quebrar a minha televisão quando eu olhei um negócio daquele, eu não acreditei. 18 pessoas passaram, olharam. Não foi uma coisa despercebida, porque não tinha como deixar de ver um homem deitado no chão com 3 tiros, deitado numa poça enorme de sangue. E as pessoas passaram e ninguém se compadeceu. Às vezes é difícil a gente acreditar que nesse tempo, 15 minutos, nós vamos conseguir ouvir alguém, não é? Olhando para uma humanidade que viu um cara com 3 tiros e não fez nada. Mas eu não estou falando para esse povo. Eu estou falando para pessoas remidas no sangue de Jesus. Você que está pela internet também. E de repente você que está padecendo. Alguém aqui dentro de repente está padecendo pela internet, está padecendo. Está com a ideação, está pensando nos meios. Já até tentou, não teve coragem de efetivar. Eu quero dizer para você o seguinte. Meu irmão, procura alguém para conversar. Não desperdiça não. Essa oportunidade é única. E eu nunca vi um problema que Deus não pudesse nos dar orientação
e não fosse resolvido. Todos os problemas que eu e você enfrentamos e desafios, o Senhor nos dá condições espirituais e emocionais para vencer. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu viajei nem sei quantos quilômetros para dizer para vocês o seguinte: queridos, vocês têm o Espírito Santo de Deus, e se você hoje aqui padece alguma dor emocional, eu vim dizer para você o seguinte: olha, deixa a gente ouvir a tua dor, não tenta nada agora não, deixa alguém ouvir a tua dor, porque eu tenho plena convicção que se você der voz, e você que está aí der ouvidos, Oliveira diminuirá o índice. Eu tenho plena convicção. Nós precisamos desacelerar para prevenir. Nós precisamos amar com o amor de Jesus e precisamos acolher a dor, não dizendo para essa pessoa que aquilo ali é conversa fiada, é mimimi. Para com isso, deixa de ser besta. Não é assim que se previne. Quero fazer uma oração, fica sentadinho aí mesmo, curva a sua cabeça. Eu sei que de repente nós temos aqui hoje, pela internet conosco, pessoas que são sobreviventes do suicídio, porque amanhã nós vamos falar sobre isso. A pessoa amada tentou, concluiu a ação, hoje você sofre essa dor. De repente você conhece alguém que tem essa ideação, que de repente já deu sinais para você, amanhã a gente vai falar sobre isso também, de que está descontente com a vida, que acredita que não há solução para o seu problema, ou de repente você é essa pessoa que está passando por uma luta emocional, onde acredita fortemente que a vida não tem valor, não tem sentido. Se você se sentir à vontade, como um crente em Jesus, coloque a mão no seu coração, porque a palavra de Deus diz que é esse coração é que nós precisamos guardar, porque é dele que procede as fontes de vida. É justamente nesse coração em que a solução para o problema de alguém pode acontecer. É justamente nesse coração é que às vezes as maiores batalhas que você vai travar vão acontecer. É justamente nesse coração que você está sentindo bater aí na sua mão, é que o inimigo tenta implantar algo de que não há jeito para isso. Vamos orar. Ó Deus, o Senhor é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Ó Deus, nós aprendemos com a Tua palavra hoje que aquele homem, ele ia dar cabo da própria vida. Num ato de desespero, acreditando que aquele problema consumado já não teria mais solução, aquele homem caminha para uma solução mais prática, mas empreende uma força tão grande para solucionar algo tão pequeno, que o apóstolo Paulo, ele se levanta e grita e libera uma palavra de libertação, e impede aquele homem de fazer uma ação trágica contra a sua vida. Ó Deus, aqui estão os teus filhos e filhas, servos e servas do Senhor, que já guardaram nos seus corações a palavra de consolação. Ó Deus, que seja essa boca que libere a palavra de libertação para aquela pessoa que padece. Ah Deus, coloca esse teu filho, essa tua filha que aqui está, diante daquela pessoa com problema, para que seja a boca de Deus, boca de restauração para aquela vida que padece essa dor emocional. Ah Deus, levante Paulos aqui nesse lugar, levante Paulos para que digam: oh,
não faça isso. Estamos todos aqui. Ei, não faça isso. A igreja do Senhor está aqui. Ó Deus, usa a boca dos teus filhos, que sejam eles os agentes de milagre e de restauração. Mas, ó Deus, se porventura, nessa noite aqui, ou pela internet, tem alguém que esteja com uma dor emocional aguda tão grande, que mergulhado na dificuldade, na ausência de soluções temporárias, pensou, idealizou, conversou, nós te pedimos, Pai, que seja o Teu Espírito Santo a sacudir esse coração agora. Ó Deus, que seja o Senhor a convencê-lo de que a vida, há valor na vida. Ajuda-o, que o Senhor coloque diante dele ou dela pessoas prontas para ouvi-los sem julgamento, ouvi-los com os ouvidos do Senhor, ouvidos que trazem cura como um bálsamo. Que os teus filhos deem voz à sua emoção, e que os teus filhos que estiverem próximos deem ouvidos, acolham, caminhem juntos. Que possamos, como igreja do Senhor, fazer como Paulo fez. Paulo não disse somente pare, Paulo disse pare e deu àquele homem acolhimento, pregou a palavra de salvação, batizou toda a sua casa e viu a restauração do céu acontecer. Ó Deus, nós queremos que o Teu Espírito Santo, por misericórdia e graça, nos unja para que aqui em Oliveira sejamos Paulo para dizer não faça, Paulo para tratar e pregar o evangelho da restauração, Paulo para batizar e ver salvo. Ó Deus, que comece a partir desta igreja, que comece a partir dessas pessoas, que comece a partir destes ministros que aqui estão, a restauração do povo de Oliveira. Ó Deus, muito obrigado, porque hoje o Senhor começou a nos trazer ilustrações, conhecimento de o que é o suicídio, como nós, igreja do Senhor, precisamos nos portar. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos conduziu debaixo do Teu amor e da Tua graça. Nós assim te oramos, Pai, pedindo que sejamos canal de bênção, pedindo a Deus que, se porventura alguém estiver com seus sentimentos aprisionados, possa conversar com alguém. Oramos assim, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.